na presença do Senhor. Sejam muito bem-vindos. A igreja pode aplaudir os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Aleluia. Eu também. Estou um pouquinho cansado. Estive o dia inteiro hoje ali em São Paulo com o nosso pastor presidente, resolvendo alguns assuntos pertinentes à obra de Deus, mas com o coração queimando, amém, queridos? Coração queimando na presença de Deus, amém? Dá um mi maior aí, filho. Amém. Não sei nem o que é mi maior, irmão. É isso aí que é o mi maior? Deixa eu ver. Oh, glória. Estou quase falando línguas estranhas, irmão. Of the King. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, só para quebrar o gelo, amém? Livro de Tiago 1:17. O tema dessa ministração é o Pai das Luzes, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Pai das Luzes, esse é o seu Pai, Pai das Luzes. Diz assim um texto bíblico: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda, como sombras inconstantes ou sombras de variações em algumas traduções, né? Toda boa dádiva vem, né, do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu quero falar sobre isso nessa noite, mas antes eu preciso falar sobre Tiago. Tiago era irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. Foi ele quem escreveu esse livro. E ele escreveu uma carta muito prática, extremamente prática. Quando você analisa tudo o que está escrito, você vai ver que Tiago ele foi muito prático. E a quem ele destinou essa carta? Para quem ele escreveu essa carta? Ele escreveu para os judeus que estavam dispersos na época, por conta da perseguição. Muitos judeus estavam enfrentando perseguições, provações, e Tiago, de forma muito prática, ele escreve uma carta com o propósito de ensinar a respeito de uma fé prática e madura. Tiago, usado pelo Espírito Santo, ele começa a falar algumas coisas, trazendo a ideia de que nós venhamos ter uma fé prática e madura, porque não basta apenas crer, mas é preciso viver de forma coerente a nossa fé. Vocês estão aí? Amém? Não basta crer, é preciso viver de forma coerente com a nossa fé em Jesus. Não basta saber, não basta ter o conhecimento apenas. É preciso viver de forma coerente ao Evangelho de Cristo, aos seus ensinamentos. Nós vivemos numa geração que é chamada a geração da informação, sim ou não? A geração da informação. Você tem pregação no YouTube, você pode acessar um monte de coisa, né? Cursos bíblicos na internet, você pode encontrar. Você vai encontrar um monte de coisa lá. Hoje tem a Bíblia, né, no aplicativo do celular. Nós vivemos, né, numa geração que é a geração da informação. Nós vemos pregações nas redes sociais. Algumas pessoas usam a sua própria rede social para pregar a palavra de Deus, né, alguns cristãos. Então informação aqui não falta. Já para não perder o costume, chacoalhe o irmão que está do seu lado até ele dar uns 1000 glória a Deus e diga para ele assim: informação aqui não falta. Informação a gente tem de tudo que é lado, irmão. Nós somos bombardeados por informações. E o que isso gera? Isso gera muito conhecimento.
Existem pessoas que têm muito conhecimento sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. Mas o que Tiago está ensinando aqui é algo essencial. O que, pastor? Não basta saber. Não basta saber. O saber sem viver acaba se tornando um engano na nossa vida. Saber sem viver acaba se tornando um engano na nossa vida. A fé verdadeira não se mede pelo quanto você conhece. Vocês estão aí? Amém? A fé verdadeira não se mede pelo quanto você sabe, pelo quanto você conhece, mas o quanto você pratica aquilo que você sabe. Vocês estão entendendo isso? Amém? O quanto nós praticamos aquilo que nós sabemos, que nós estamos cheios de informação. Então a fé verdadeira, ela não se mede por aquilo que a gente apenas sabe, mas pelo quanto a gente pratica o que sabe. Como eu disse, Tiago, é esse livro extremamente prático, que desafia os crentes ao quê? A viverem a palavra de Deus de maneira madura, que nós venhamos crescer em maturidade espiritual, a fim de que nós venhamos suportar as provações pela fé em Deus, crendo que Ele é poderoso, e além disso, produzirmos frutos para a glória de Deus. Frutos visíveis de transformação. Porque Deus te chamou para dar fruto, amém? Você está aí? Deus nos chamou para dar fruto. Então no capítulo de número 1 você percebe que o tema principal, na verdade ele está tratando aqui de dois temas principais, que é provações e tentações. Diga comigo, provações e tentações. Ele está tratando sobre provações e tentações, e também sabedoria para lidar com elas. Uma sabedoria que não é terrena, uma sabedoria que vem do alto, para lidar com as provações e com as tentações. O que Tiago está ensinando ali, ele está dizendo é que eu e você, nós precisamos suportar a provação, porque quem suportar a provação vai ser coroado por Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem suportar a provação, os desertos da vida, receberá uma coroa da parte de Deus. Quem realmente suportar os desertos da vida, e aqui eu quero abrir um parêntese para você e dizer novamente para você guardar no teu coração: deserto é apenas um lugar de passagem. Deserto não é lugar de você parar. Não confunda deserto com o seu destino. O destino que Deus tem para a sua vida não é o deserto, mas é após o deserto. Então suporte a provação, porque Deus vai te abençoar. Tem gente confundindo o deserto como o destino final, e o deserto não é o destino final. O deserto das provações da nossa vida não é o destino final, e é isso que Tiago está tentando de alguma forma ensinar. Ele está tentando de alguma forma ensinar que quem suporta a provação é recompensado pelo Senhor. E ele está dizendo: olha, vocês também serão tentados, mas ninguém diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém a pecar. Deus, ele pode nos provar, mas ele não tenta ninguém a pecar. Então ele está dizendo: as provações podem vir. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: as provações podem vir, e elas virão, às vezes em forma de uma notícia ruim, às vezes com o luto, às vezes com o desemprego. As provações, elas virão, elas vão vir, não tem como nós escaparmos. E vem para quê, pastor Mário? Vem para o nosso amadurecimento, vem para que nós venhamos crescer. Agora, as tentações não vêm de Deus. As tentações vêm do inimigo, as tentações vêm do nosso próprio desejo pecaminoso. A Bíblia diz que
nós pecamos quando somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Tiago fala sobre isso. Então a tentação é totalmente diferente da provação. Deus não tem parte nisso. Fala para o seu irmão assim: Deus não tem parte na tentação. Então Tiago, no versículo de número 17, aparece fazendo um contraste absoluto. Enquanto a tentação nasce da nossa natureza corrompida, enquanto as coisas ruins nascem da nossa natureza corrompida, as coisas boas, tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é louvável, vem de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Enquanto as coisas ruins nascem muitas vezes da nossa natureza corrompida, ele está dizendo que toda boa dádiva, ela vem de Deus. E ele reforça dizendo que Deus é a fonte de tudo que é bom. Você pode dizer isso para alguém? Diga para alguém que está do seu lado: Deus é a fonte de tudo que é bom. Deus é luz e nele não há maldade alguma. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Diferente dos seres humanos, Deus não muda. Você não entendeu, vou repetir. Diferente dos seres humanos, Deus não muda. Diferente das estações, Deus não muda. Diferente do ser humano que muitas vezes nos entristece, Deus não muda, Ele é perfeito, Ele é constante, e tudo que é bom vem da parte dEle. O ser humano muda, nós mudamos. Em resumo, Deus é perfeito, Deus é confiável. Você pode confiar em Deus. Você pode confiar que esse Deus é perfeito. Ele é o Pai das luzes. Ele não é a fonte da tentação. Ele é o Pai das luzes. De tudo aquilo que vem de bom, Ele é a fonte de dádivas, de coisas boas e perfeitas. Agora nós precisamos entender essa expressão. Por que Tiago está falando Pai das luzes? Nesse contexto, Pai das luzes é uma expressão que liga Deus à criação das luzes, dos astros que você vê no céu. Os astros celestes que nós vemos, do sol, da lua, das estrelas. Deus, Ele é criador do sol, da lua, das estrelas. Nesse contexto, Ele está dizendo que Deus, que é o Pai das luzes, está dizendo que Deus criou todas as coisas que nós conhecemos, que você vê. Ele está dizendo que Ele criou e que, embora essas coisas são lindas, elas são variáveis, elas sofrem variações. Por exemplo, o sol se põe, sim ou não? Vocês estão aí, amém? O sol se põe, a lua tem fases, as estrelas se movem. Então, o que Tiago está tentando dizer é que essas coisas sofrem variação, mas o nosso Deus, Ele não sofre nenhuma variação. O nosso Deus, Ele é imutável, Ele é alguém que nós podemos confiar. Ele não muda com o tempo, Ele não muda com as estações, Ele é o mesmo em todo o tempo, Ele é o mesmo do passado, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. É essa mensagem que Tiago está tentando trazer para mim e para você. O sol se põe, as estrelas se movem, a lua tem fases, mas Deus, o Criador, o Pai das luzes, não muda. Ele é constante, Ele é estável, Ele é absolutamente confiável. Você pode confiar nesse Deus. É isso que Tiago está dizendo.
O ser humano é instável, mas Deus não é instável. O ser humano muda, o ambiente muda, as emoções mudam, mas Deus permanece o mesmo. Ele continua agindo na minha vida e na sua vida. E a palavra de Deus diz que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Agindo esse Deus, ninguém impedirá. A Bíblia nos apresenta Deus por diversos nomes. Por exemplo, Jeová Jireh, sim ou não? O Deus da provisão. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você serve um Deus Todo-Poderoso. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, o nosso estandarte. Nós vencemos a guerra através desse Deus Todo-Poderoso. Mas aqui Tiago está chamando Deus de o Pai das luzes. E essa expressão, ela revela não apenas quem Deus é, mas da forma que Ele age na nossa vida. Essa expressão Pai das luzes revela não apenas quem Deus é, mas também como Ele age na minha e na sua vida. Num mundo cheio de confusão, marcado por confusão, incertezas, trevas, instabilidades, engano, nós temos um Deus que é luz, que ilumina o meu e o seu caminho. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós não estamos nas trevas, aleluia! No mundo onde é marcado pela confusão, pela precipitação, é marcado pelas trevas, pelas instabilidades, pelo engano, nós temos uma direção, nós temos um Pai, que é chamado Pai das luzes, que ilumina o meu e o teu caminho, meu irmão, aleluia! Chacoalhe alguém que está do seu lado, diga para ele assim: você não está sozinho. Ele é o Pai das luzes, é Ele quem ilumina a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, e isso transforma a nossa maneira de viver, isso transforma a nossa vida de dentro para fora, porque o maior milagre na nossa vida é a nossa transformação de dentro para fora. Essa luz, ela traz transformação sobre a nossa maneira de viver, como nós vivemos. Eu vim aqui te lembrar que você serve o Pai das luzes, que você é filho do Pai das luzes, que você não está em trevas, você está servindo a Deus, você está servindo o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso. Então o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é que Ele é a fonte da luz e de toda a verdade. Ele é essa fonte de luz que nos revela toda a verdade. João 1,5 diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a venceram. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Ele é o Pai das luzes. Pai das luzes, nesse contexto, significa o que, pastor? Vida, pureza, glória de Deus, direção, sabedoria. Deus tem direção para você, Deus tem direção para a tua casa, Deus tem direção para a tua família, Deus tem direção para a tua vida, Deus tem direção para o teu ministério. O Pai das luzes é quem está nos orientando, nos guiando, e Ele é a origem dessa luz, da luz verdadeira. Assim como nós precisamos do sol para iluminar o dia, para enxergar no sentido espiritual, nós precisamos dessa luz, e essa luz é Jesus. O Evangelho não mudou. Eu vim aqui pregar para você que essa luz é Jesus. Assim como o sol ilumina o dia, Jesus é essa luz.
E nós precisamos das suas palavras, porque as suas palavras são a verdade. As suas palavras, elas são lâmpada para os nossos pés, como dizia o salmista no Salmo de número 119 e 105. Ele dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vivemos num tempo de mensagens, de muitas mensagens pregadas, muitas mensagens pregadas. Nós vivemos no tempo do conhecimento, vivemos num tempo de muitas mensagens que são pregadas, mas que muitas vezes, e é triste dizer isso, muitas vezes fogem da verdade do Evangelho, porque o que nós vemos hoje são apenas mensagens de motivação humana, de autoajuda. E eu vim aqui pregar para você que você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Nós precisamos, acima de tudo, de ajuda do alto. Mensagens que são pregadas apenas voltadas para bênçãos materiais. Mas o Evangelho não é uma mensagem apenas de palavras bonitas, de palavras bem colocadas, e nem um sistema de autoajuda. Pastor, então o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida do ser humano. O Evangelho é o poder de Deus agindo na vida humana e transformando. O Evangelho é tão poderoso que ele transforma pecadores, homens falhos, mulheres falhas, em homens santos, santificados, que santificam a sua vida e renunciam o seu eu. Esse é o poder do Evangelho. Ele nos tira do monturo, do lamaçal do pecado. O Evangelho, ele liberta oprimidos, cura feridos. O Evangelho restaura famílias e dá vida eterna àqueles que estão presos, mortos nos seus pecados. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Pai das luzes, te apontar uma direção, um caminho. É por isso que Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E Paulo podia falar com propriedade, porque Paulo foi transformado pelo Evangelho. Por isso nós precisamos nos apegar ao Pai das luzes. Por isso que nós precisamos nos apegar a Cristo, porque Ele tem tudo que eu e você precisamos, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é justo, todas as direções que nós precisamos para a nossa vida, você vai encontrar nesse Deus. As direções que você precisa quando você está confuso, quando tudo está confuso, quando algumas coisas aparecem diante de você e te deixa confuso, é onde nasce a luz de Jesus e Ele te guia, Ele te orienta, Ele direciona a sua vida. Quando nós estamos confusos, porque tudo que é confuso, destrutivo, enganoso, é a ausência da luz de Cristo. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Tudo que é confuso, tudo que é destrutivo, tudo que muitas vezes nos traz confusão, nasce no meu e no teu coração por falta da ausência dessa luz, da ausência da luz de Cristo. Por isso meu conselho nessa noite é: se você se distanciou do Pai das luzes, hoje é tempo de você voltar para Ele correndo. Hoje é tempo de você voltar para Ele. Ele quer guiar a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado assim: longe do Pai das luzes, só resta trevas. Quem está me entendendo nessa noite? Só resta trevas. Por que é as trevas, se não a ausência de luz?
O que é as sombras, senão a ausência de luz, a ausência do Pai das luzes? O Pai das luzes, esse é o segundo ponto, se você quiser anotar. O Pai das luzes não muda, Ele é constante. O versículo de número 17 diz que não há mudança nem sombra de variação nele, diferente das luzes naturais, que são variáveis. Como eu disse, o sol se põe, a lua tem fases, às vezes ela é minguante, diminui, às vezes ela é cheia. Mas o Pai das luzes permanece imutável. As pessoas mudam, amizades esfriam, pessoas que estavam do nosso lado, no decorrer da vida, muitas vezes, com o passar do tempo, não vão estar mais. Amores, paixões que começaram, terminam. Amores terminam. Promessas humanas falham, mas a promessa de Deus não falha na sua vida. Eu vim aqui declarar isso para você, porque a promessa de Deus depende da fidelidade dele para o cumprimento. Não depende de você, depende de Deus, depende do Senhor. Porque se dependesse da gente, irmão, a gente muda toda hora. Uma hora a gente está crendo, uma hora a gente não está crendo. Então a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida por conta da fidelidade de Deus. E graças a Deus por isso. Porque a gente é falho, irmão. Uma hora a gente está cheio de fé, uma hora a gente é um leão, outra hora a gente está que nem um gatinho acuado no canto. Uma hora a gente quer ir levando tudo no peito, mas tem horas que a gente só quer ficar num cantinho, sem ver ninguém, porque a gente muda. Os nossos sentimentos são variáveis, mas você pode glorificar a Deus, porque o caráter de Deus é estável, é estável, é estável, é estável. O caráter de Deus é fiel, é digno de confiança. Você pode confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Você pode confiar nesse Deus poderoso que está escrevendo a sua história. Então, em um mundo onde tudo muda, nós temos, vamos dizer assim, uma âncora firme, que nós podemos nos apoiar. E essa âncora é Jesus. Você pode confiar nele hoje, você pode confiar nele amanhã, você pode confiar nele sempre. Diferente dos seres humanos, diferente da nossa conta bancária. Mas Deus não muda. Se você se esquecer de tudo que eu estou pregando aqui nessa noite, apenas se lembre disso, que Deus é confiável e que Ele não muda. Ele está escrevendo a sua história, Ele está no controle da sua vida. E as mentiras do inferno têm que cair por terra hoje, em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos diante da verdade, nós estamos diante do Pai das luzes. E aonde o Pai das luzes chega, as trevas vão embora. Aonde o Pai das luzes chega, tudo muda. Então, como eu disse, as estações mudam, as circunstâncias mudam, mas o nosso Deus não muda. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para ele assim: fica firme, meu irmão. Não, mas desse jeito você não vai animar ninguém. Aí você nem tomou Coca-Cola hoje, comeu aquele frango assado, aquele nhoque, aquela lasanha abençoada. Diga para ele assim: meu irmão, confia. Não se precipita, meu irmão. Tem gente se precipitando à toa. Tem gente que se perde no processo. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque nós vivemos na geração que valoriza o quê? A velocidade. Nós vivemos numa geração que valoriza a velocidade ao invés da confiança em Deus. A gente quer tudo para ontem, sim ou não? A gente quer tudo para ontem. A gente vive uma geração que quando percebe uma aparente demora,
se precipita, quando ela percebe uma aparente demora na sua vida de as coisas acontecerem, elas se precipitam, ficam desesperadas e querem tudo rápido. Querem tudo rápido. Comida é rápida, sim ou não? Eu não sei você, irmão, mas aqueles lanches do BK, do McDonald's, não me enchem, irmão. Não sei você, né? É porque também crente gosta de comer bastante, né, irmão? Crente é uma benção, né? A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não usa drogas. Você pode dar glória a Deus por isso? Crente não usa nada disso, amém, queridos? Então crente come, crente toma suco, bebe refrigerante, mas a gente quer comida rápida, a gente quer internet rápida, sim ou não? Internet parou. Irmão, eu sou do tempo que a internet era aquela internet de escada, ficava aquele barulhinho, um barulhinho assim mais ou menos, tá, gente? Não sou bom de fazer barulho não. E você tinha que esperar conectar um bom tempo, para depois você ir lá, entrar e mexer no Orkut ou no MSN. Revelei a tua idade agora, né? Orkut ou MSN. Eu me lembro que eu tinha um perfil no MSN que era Fogo Puro _ Mário. Aleluia! Mas a gente quer tudo rápido, irmão. A gente vive uma geração que não quer esperar nada, sim ou não? A gente quer sucesso rápido. Todo mundo quer ser TikToker agora. Olha aí, que benção. Olha com muito carinho para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, não fica com raiva de mim não, mas vai trabalhar, irmão. Fala para ele: você vai ter com a formiga, preguiçoso. Tem gente que acha que todo mundo vai estourar, irmão. E não vai estourar, irmão, no TikTok. Não vai estourar lá no Instagram. Tem gente que acha que vai estourar. Eu fico vendo algumas pessoas, irmão, pelo amor de Deus, cara. Fico vendo algumas pessoas assim, ela quer sucesso rápido, quer tudo rápido, quer respostas imediatas. A gente vive numa cultura imediatista, sim ou não? A gente vive numa cultura que nos empurra para precipitações e decisões erradas. E qual o resultado disso? Qual o resultado disso? Relacionamentos errados. Relacionamentos errados. Casa de forma errada. Assume dívidas impagáveis. Porque aí Deus abençoa com cartão de crédito. Amém, queridos? E Deus fez a parte dele, amém, queridos? Deus prometeu lá você um cartão de crédito, aí você vai lá e estoura tudo. E passa o cartão de crédito em tudo que é lugar. E aí depois você fala assim: a culpa é do diabo. A culpa é tua, meu irmão. Porque você quer tudo rápido, você quer resolver tudo rápido, aí você entra numa dívida. Você assume dívidas impagáveis. Você deixa o ministério pela emoção. Você deixa de fazer aquilo que Cristo te chamou para fazer por conta da precipitação, por conta da emoção. Você vai deixando algumas coisas porque você quer respostas imediatas. Às vezes tem pessoas que mudam de cidade, que mudam de estado, que mudam de país, achando que fazendo isso vai resolver, e aí o problema vai junto com ela, vai junto com a mudança. Porque você tem que resolver antes. Quem está me entendendo nessa noite? Nós somos uma geração que vivemos sendo empurrados toda hora para tomarmos decisões erradas, sem base da palavra de Deus, da oração. E aonde entra o Pai das luzes? O Pai das luzes entra para te iluminar. O Pai das luzes entra para iluminar o meu e o seu entendimento. Por conta dessa pressa, dessas precipitações, tomamos atitudes sem a direção de Deus e sofremos prejuízos, dores que poderiam ter sido evitadas. Choramos quando
não era para chorar, muitas vezes. Decidir rápido, muitas vezes, não é decidir certo. Vai haver situações na sua vida que você vai ter que decidir rápido, isso é incontestável. Mas muitas vezes decidir rápido não significa dizer que você está decidindo certo. Então o que é que a gente tem que fazer, pastor? A gente precisa todos os dias decidir ser guiado por Deus, porque Ele sempre tem o melhor caminho para nós. Ele sempre tem uma direção para a nossa vida. Eu quero falar para você que talvez está aqui confuso nessa noite, confusa nessa noite. Deus tem uma direção para você. Deus tem um caminho perfeito para você. Talvez você esteja confuso, você esteja confusa diante de alguma direção da sua vida. Então eu vim aqui pregar para você, continue confiando em Deus. Ele é digno da sua confiança, Ele é digno da confiança da igreja. O nosso Deus é o Pai das luzes, e Ele tem um tempo perfeito para cada coisa. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Deus, não, seja profeta para o seu irmão, diga para ele assim: Deus tem um tempo perfeito para cada coisa na sua vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, porque Ele tem um tempo perfeito para as nossas vidas. O que parece demorado hoje, lá na frente vai se revelar como proteção de Deus, como cuidado de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. O que parece demorado hoje, muitas vezes lá na frente vai se revelar como um livramento de Deus, como proteção de Deus. Ei, eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Não desista, continue confiando nesse Deus. Ele é confiável. Calma, espere. Ele sabe o que está fazendo. Ele está conduzindo a sua vida. Muitas pessoas estão chorando, porque ao invés de confiar e consultar a Deus, não consultaram, se precipitaram. Consultar a Deus, irmão, vai te livrar das armadilhas do inimigo contra a tua vida. Consultar a Deus vai te livrar de você, porque você é o teu próprio inimigo. E quanto mais você se aproxima do Pai das luzes, menos você se aproxima de você, de nós mesmos, que somos falhos. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais nos aproximamos da Bíblia, nós evitamos os choros do amanhã. Quanto mais nós nos aproximamos do Pai das luzes, mais nós aprendemos a confiar, a descansar. Chacoalhe alguém e diga para ele assim: descansa teu coração, meu irmão. Diga para ele assim: Deus não te abandonou, meu irmão. Fala para ele assim: a fé que espera. Não, diga forte: a fé que espera é uma fé que confia em Deus. É uma fé que confia no Senhor. Terceiro e último ponto, e aqui eu caminho para o final. O Pai das luzes nos chama para ser luz também. Você não dá glória a Deus por isso, né? Mas o Pai das luzes, Ele nos chama com uma responsabilidade. Mateus 5, 14 ao 16, só vou ler uma parte, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois o quê? Vós sois o quê? A luz. Como eu falei aqui na semana passada, Jesus não está dizendo: olha, vocês vão ser, vocês são. Isso tem a ver com identidade. Isso tem a ver com paternidade, aquilo que o Henrique pregou aqui de manhã. Isso tem a ver com a nossa identidade. É Deus quem está dizendo: vocês são.
Vocês são a luz do mundo. Quem anda com o Pai das luzes não pode viver em trevas. Olha o silêncio da morte. Quem anda com o Pai das luzes, eu preciso pregar a palavra de Deus para você. Talvez você achou que eu vim para cá para pregar para você sobre casa própria, sobre carro. Mas eu não vim aqui pregar sobre isso. Eu vim aqui pregar para você que quem anda com o Pai das luzes, anda nas luzes e não nas trevas. Então, se tiver que sair das trevas, que seja hoje. Se nós precisamos sair das trevas, se tem algumas áreas da nossa vida que ainda estão em trevas, hoje é uma bela oportunidade de nós dizermos assim: entra, Pai das luzes, entra, Rei da glória, e faz do jeito que tu queres, da forma que tu queres, mas não me deixa nas trevas. Eu não quero viver nas trevas. O Senhor não te chamou para viver nas trevas, nós fomos chamados para refletir a luz dEle. Onde há escuridão, nós precisamos levar a esperança. Quem está me entendendo nessa noite? Você foi chamado para levar esperança para alguém. Nós somos chamados para levar esperança para alguém, onde nós estivermos. Na escola, no trabalho, dentro da nossa casa, junto aos nossos familiares. Deus te chamou para ser luz. Mas não uma luz que tem luz própria, porque nós só temos a luz porque refletimos a luz de Cristo. É tudo sobre Ele, é tudo sobre o Senhor. O que é ser luz, pastor Mário? É buscar de alguma forma viver como Cristo viveu nessa terra. O que é ser luz, pastor Mário? É buscar de todas as maneiras, com todas as suas forças, ser o mais parecido com Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus na tua vida, que elas possam contemplar Jesus na tua vida. E quanto mais próximo do Pai das luzes, mais você vai brilhar a luz dele nesse mundo escuro, nesse mundo de trevas. Porque o brilho que nós refletimos não vem da nossa força, mas o brilho que nós refletimos vem da nossa conexão com a fonte. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? O brilho que nós realmente brilhamos, vamos dizer assim, não tem a ver com a nossa força, mas tem a ver com a nossa conexão com a fonte. A fonte de luz é quem? É Jesus, é o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas você precisa voltar a estar conectado com Ele. Nós precisamos voltar, a igreja precisa voltar a estar conectado com o Pai das luzes. Nós precisamos voltar. Não sei como você chegou aqui, porque o Pai das luzes é a nossa garantia. A nossa garantia de fé, a nossa esperança não está num governo. Já falei isso aqui diversas vezes. A nossa garantia não está na nossa conta, no saldo da nossa conta bancária, que talvez esteja até negativo. Mas a nossa garantia em tempos de dias escuros é o Pai das luzes, é o Senhor da minha vida, é o teu Redentor, é o meu Redentor. Ele é a nossa garantia em tempos de crise, de confusão, em tempos de uma confusão moral, onde o errado parece ser o certo, numa sociedade que vive em escuridão, onde valores estão invertidos, uma confusão moral. Deus traz a direção certa para o seu povo e para a sua igreja.
em meio de uma confusão moral, onde estão dizendo: olha, você pode ser quem você quiser. Não! Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser filhos, e como filhos, temos responsabilidades. Temos responsabilidades. Jesus falou: olha, vocês querem ser os meus discípulos mesmo? Então tem o seguinte: pega a cruz de vocês todos os dias e me segue. Cruz fala de renúncia, a renúncia do meu eu. Não, você não é o que você pensa, você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós temos o que a palavra diz que nós temos. Então, no meio dessa confusão moral, Cristo é a resposta que nós precisamos. No meio de inseguranças, Cristo é a resposta que nós precisamos. Você precisa voltar a confiar no Pai das luzes. Ele tem a direção para você. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, eu te louvo, Pai. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Adore o Pai das luzes. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh Jesus, nós viemos voltar aos teus pés e nós viemos nos derramar verdadeiramente, Pai. E nós vamos nos voltar para Ti todos os dias, e que toda a escuridão seja dissipada, em nome de Jesus. Vai na nossa frente, Pai, endireitando os caminhos tortos, despedaçando os ferrolhos de ferro, destruindo, ó Deus, as portas de bronze, em nome de Jesus. Traz luz à escuridão. Traz luz, ó Deus, à escuridão. Eu declaro que toda confusão mental está sendo trocada agora, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toda mente dividida está sendo trocada agora, Senhor, por uma mente confiante, que crê no Senhor, o Todo-Poderoso, que crê, Senhor, nas verdades do Teu Evangelho, da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos livra do engano, Pai, nos livra das armadilhas de Satanás, nos livra, Senhor, das mentiras, dos enganos do inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor Jesus está te chamando para perto. O Pai das luzes, Ele te ama,
Ele nunca te abandonou, Ele nunca desistiu. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Talvez essa seja a oração mais importante que você vai fazer da sua vida. Talvez não, eu tenho certeza, porque essa é a oração mais importante que você poderia fazer hoje. Você vai fazer uma oração de entrega, você vai entregar a sua vida ao Senhor, ao Pai das luzes. E a partir de hoje, se você permitir, Ele vai assumir o controle da sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma. Ele vai trazer luz onde há escuridão. Ele vai trazer certeza onde há incertezas. Eu não estou dizendo para você que as lutas vão acabar, que os problemas vão acabar, porque isso seria uma mentira. Mas eu quero dizer que se você realmente entregar a sua vida para Ele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai encontrar um propósito, você vai encontrar uma direção, você vai encontrar respostas que você não vai achar em lugar nenhum, porque só Cristo tem as respostas que você precisa. Eu não estou pregando uma placa, eu estou falando sobre Cristo, o Senhor, aquele que você precisa se relacionar. Por isso, curve a sua cabeça, faça essa oração em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso da Tua graça, que eu preciso da Tua direção, que eu preciso do Senhor na minha vida. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu, arrependido, volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Pai das luzes, me ajuda, guia os meus passos. Sem Ti eu não consigo. Eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder sobre a minha vida. Eu entendi, diga: eu entendi que não é sobre a minha força, mas é sobre a força do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, com a mão no seu coração, eu disse que essa é a maior decisão que você pode tomar na sua vida. A partir de hoje a sua vida pode mudar a partir de uma decisão. Então, com os olhos fechados, é você e Deus agora. É você e o Senhor, com os olhos fechados, você vai fazer a sua análise introspectiva. E se você precisa de Jesus, você não pode sair daqui sem entregar a sua vida para Ele. Ou talvez você se reconciliar, talvez você se afastou, talvez você se distanciou do Pai das luzes. Mas a boa notícia é que Ele está aqui, de braços abertos, te esperando. Então, com os olhos fechados, eu vou contar até 3, e no 3, você vai levantar as suas mãos, e você vai declarar que você quer Jesus, amém? Em nome de Jesus, vamos lá? 1, 2, 3, levante sua mão, você que quer Jesus, isso, levante a sua mão. Você que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que entendeu que sem Jesus não dá, levanta a sua mão bem alto, isso. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que sabe que precisa voltar para Jesus, você que sabe que precisa entregar a sua vida para Jesus, vem correndo. O Pai das luzes está te chamando. Ele tem um novo começo para você, Ele tem uma nova história para você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e venha correndo. Eu quero orar por você. Coloca eles bem aqui perto do altar, por favor, bem perto do altar, isso. Vem correndo, o Pai das luzes está te chamando. Ele tem um novo começo para você. Ele tem uma nova história para você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vem, o Pai das luzes está te chamando. O Senhor Jesus está te chamando. Tudo depende de uma decisão. Uma decisão corajosa. Eu volto a repetir. Eu não estou pregando aqui ausência de problemas, de dificuldade. O que eu estou dizendo aqui é que você pode voltar a crer em alguém que é confiável, em alguém que está conduzindo a tua história, que está escrevendo a sua história. E eu digo mais, Deus não errou. Ele sabe o que está fazendo. Ele marcou esse dia. Esse dia estava marcado na eternidade. Ele marcou esse dia porque você precisava ter um encontro com Ele.
Se há mais alguém, vem correndo, porque o Pai das Luzes está te chamando. Eu quero orar por essas vidas que aqui estão. A igreja estende as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos que ouviram a tua voz. Aqui estão os teus filhos, Pai, que compreenderam que sem ti não dá, Pai. O Senhor é luz em meio à escuridão. O Senhor é aquele que nos livra. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos direciona. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor venha guardar a vida deles. Ó Deus, nós declaramos que todo mal é quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada contra a vida deles, nós anulamos agora, na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos como igreja que eles viverão novo. Nós profetizamos sobre a vida deles que eles viverão novo, em nome de Jesus. Um novo começo, em nome de Jesus. E que a partir deles, vidas sejam transformadas, vidas sejam curadas. Que essa bênção se estenda para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que aconteceu hoje aqui tinha alguns objetivos. E dentre esses objetivos nós orávamos para que o Senhor Jesus falasse ao coração de vocês. E Ele falou. Porque se vocês estão aqui, é porque de alguma forma o Espírito Santo falou aí dentro. O que talvez vocês não sabiam é que a decisão de vocês gerou uma festa lá no céu. E se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também, amém? Nós somos uma igreja que festeja os novos começos. Nós nos alegramos. Então a gente vai combinar uma coisa. Eu vou contar até 3. E no 3, vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha, amém? Uma família de pessoas imperfeitas que serve o Deus perfeito. Combinado? Vamos lá, igreja? Bem bonito no bumbo? Vamos lá? Seja bem-vindo à sua nova família, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor mais forte, aplauda ao Senhor mais forte, aplauda ao Senhor mais forte. Aleluia. Pai, obrigado por esse culto. Leva-nos em paz, em segurança, e nos livra de todo mal, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim